Manda boa, atletas! Começa mais um Brasil Atlético Podcast voltado inteiramente para sua saúde mental e física, não por parte deste megero apresentador, obviamente, mas sim por conta do convidado especialista. E hoje teremos a honra de receber professor Elias Flammarion. Ele é simplesmente professor de educação física, mestre, especialista no tratamento da obesidade, autor de 2 livros, certificado em fundamentos da neurociência pela Universidade de Harvard, líder do movimento EMAG 2.0. Sim, moral. Sobre o tema obesidade no século XXI. E já recebemos aqui nosso grande mestre. Muito boa tarde, é um prazer, mestre, lhe receber. Boa tarde. Eu que agradeço o convite aí de vocês, muito obrigado e parabéns aí pelo projeto muito bacana e que só vai crescer daqui para frente, eu tenho certeza. Muito obrigado. É o seguinte, eu fiz as apresentações para o pessoal e assim, espero que o pessoal não fique tão surpreso como nós ficamos, porque é grandioso, tá? Obrigado, muito obrigado. É o seguinte, o aumento da obesidade no século XXI é bem interessante. O pessoal pode observar, tá? O pessoal aqui do YouTube já começou. A gente está aqui, ó, ao vivo para todo mundo. Essa daqui é minha filha que está aqui. Então é o seguinte: o aumento da obesidade no século XXI. Como é que a gente pode relativizar para o pessoal como seria isso? Porque a gente parte do pressuposto que até os anos 80, por volta ali, início da década de 90, a obesidade não era tão aparente como hoje, certo? Ou seja, geograficamente cresceu muito e a gente pode considerar a nível de Brasil que, pelas pesquisas até da equipe, um aumento de cerca de 60% da população em indivíduos obesos. Então, assim, é um tema que traz uma relevância muito grande, tá? E que o pessoal deveria estar atento a todo esse parâmetro. Então, assim, a gente queria, por favor, ouvir de você um pouco da sua opinião sobre o tema, sobre esse aumento populacional de indivíduos obesos no século XXI. Tá, isso aí realmente a gente tem que se preocupar e a gente tem que analisar, porque realmente nos últimos, acho que 10, 15 anos, houve um aumento bem significativo do número de obesos no Brasil inteiro. A gente tem um aumento aí de quase 68% no número de pessoas com sobrepeso, né, que é a primeira classificação lá do IMC, né, as pessoas ali entre 25 e 30 do IMC, e acima de 30, de 30 do IMC, da classificação do IMC, que é o peso pelo quadrado da altura, a gente tem aí um aumento também significativo de mais de 30%. Então, a pergunta na realidade é: por que que as pessoas elas estão se tornando obesas? Por que que elas não conseguem emagrecer? Né? E isso, por isso que foi o título do meu primeiro livro, né? Porque não emagrecemos? Porque existe um processo que está muito interligado, que é o seguinte: as pessoas elas desde muito tempo, isso é desde os primórdios da humanidade, as pessoas comemoram tudo com comida, né? Se você pegar e você assistir filmes, né, você vai ver que as pessoas comemoram vitórias nas guerras com banquetes, as pessoas comemoram casamentos com banquetes, com comida. E hoje, o que é que aconteceu? As pessoas começaram a entender, né, as pessoas que eu digo, as pessoas obesas, começaram a entender que a comida, ela traz um alívio, ela traz uma sensação de bem-estar, uma sensação de prazer, né? Então, muitas vezes, por essa pessoa estar num momento difícil, por essa pessoa estar num momento de depressão, de ansiedade, por essa pessoa estar passando por algum problema, ela descobriu que na comida ela pode encontrar um momento ali de prazer, de bem-estar, e ela vai buscando essa comida o tempo inteiro, né? Tô falando a grosso modo, mas aí depois eu vou explicar por que que isso acontece por conta de alguns neurotransmissores. E aí vem o outro lado. E aí vem o lado do que eu chamo da indústria da obesidade. As empresas,
e grandes lojas de alimentação, elas começaram a perceber que as pessoas consumiam mais alimentos por conta de determinadas substâncias. Então, se os alimentos eles têm mais açúcar, as pessoas vão consumir mais. Se tem mais gordura saturada, as pessoas vão consumir mais. Se tem mais alguns condimentos ou algumas substâncias, alguns conservantes, as pessoas vão consumir mais. Porque o açúcar, a gordura, faz com que essas pessoas tenham essa liberação e essa sensação de prazer e de bem-estar através da comida. Então, juntou tudo, né? Literalmente juntou a fome com a vontade de comer. As pessoas entenderam que a comida ela traz essa sensação de bem-estar, essa sensação de prazer, e a indústria da obesidade, né, os grandes supermercados, McDonald's, Burger King, Bob's, enfim, todas as indústrias de fast food, elas entenderam que essas substâncias ela faz com que a pessoa vá buscar esse alimento cada vez mais. E por conta disso, esse é um dos fatores, claro, por conta disso que a gente teve esse boom do aumento da obesidade. As pessoas elas começam a buscar tampar esse buraco emocional com a comida, tá? Então a gente tem aí desde 2003, né, um aumento substancial e significativo do consumo de alimentos como biscoito, queijo, refrigerante, embutidos, alimentos ultraprocessados, justamente por conta dessa correlação, dessa conexão entre a pessoa entender que a comida é um veículo, é um meio para buscar uma sensação de prazer e de bem-estar, e a indústria da obesidade, ela entendeu que as pessoas vão buscar esse alimento para tampar, muitas vezes, um buraco, um vazio emocional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que aí já acontece dentro do nosso sistema nervoso central, do sistema nervoso central do indivíduo obeso, que é o seguinte: quanto mais esse indivíduo ele vai comendo, né, mais existe um aumento da estrutura da estrutura que a gente chama de estrutura límbica, né, que é a estrutura que retroalimenta essa busca pelo prazer. E existe uma diminuição da estrutura racional, tá? Então, esse indivíduo obeso, quanto mais ele come, menos racional ele fica. E ele fica mais emocional por conta de uma mudança na estrutura do cérebro. Esse indivíduo ele vai tendo mais impulsos emocionais do que julgamentos de eu preciso comer isso agora, isso aqui vai me fazer bem agora, isso não vai me fazer bem. Ele só quer sanar ou alimentar as emoções dele, né? Então, é um processo que vai se agravando cada vez mais. E aí a gente tem esse processo, né, alimentado ou estimulado, porque quanto mais esse indivíduo come alimentos palatáveis, né, alimentos à base de açúcar, alimentos à base de gordura, ele vai liberando dopamina, ele vai liberando serotonina, que são neurotransmissores que geram uma sensação de prazer e uma sensação de bem-estar. Que aí entra naquela perspectiva de o indivíduo obeso ele é preguiçoso, ele não tem força de vontade para parar de comer. Cara, está acontecendo um turbilhão, uma explosão de neurotransmissores na cabeça dele que está estimulando ele, sem ser conscientemente, a comer. Então, o cara está lá parado e aí ele tem uma maior liberação de dopamina que quando ele vê um alimento na televisão, por exemplo, ele está assistindo televisão no sofá de casa, por exemplo, eu estou no sofá da minha casa, e ele está assistindo televisão no sofá de casa e passa uma propaganda de algum alimento que ele gosta, aquilo ali, né, aquele estímulo visual, já faz com que ele comece a ter uma liberação de dopamina, já faz com que ele comece a ter uma liberação de dopamina, e aí ele pega o celular dele e pede comida pelo aplicativo. Para quê? Para que ele continue liberando aquela dopamina, e aquela dopamina gera uma sensação de bem-estar para tampar um vazio emocional. E qual é o vazio emocional? Que ele está em casa sozinho, frustrado, porque ele não consegue fazer nada, ele não consegue andar de bicicleta, ele não consegue treinar, ele não consegue subir escada, ele não consegue arrumar um namorado ou uma namorada. Enfim, todos os processos e todos os fatores sociais também, ambientais, levam esse indivíduo a buscar o alimento para satisfazer um prazer momentâneo, né, que a gente chama de ópio alimentar.
E aí, isso também está pautado por essa liberação, por essa cascata de liberação de neurotransmissores. Por isso que é tão difícil a gente conseguir fazer a pessoa dar o primeiro passo para o emagrecimento. Fazer esse indivíduo sair do sofá, né, e ir para a ação de treinar, ir para a ação de fazer uma dieta. A gente tem hoje estatísticas muito alarmantes, como, por exemplo, do que a pandemia, nós estamos aí em 2 anos de pandemia, vamos completar 2 anos de pandemia. E o Brasil, ele foi o país que mais aumentou o índice de pessoas que engordaram durante a pandemia. Então, tem lá o ranking Brasil, Chile, Turquia, Arábia Saudita, e vem uma porrada de outros países. E o Brasil aumentou o índice de pessoas que engordaram em 52%. Imagina, você tem uma população de 214 milhões de pessoas, e dessas 214 milhões de pessoas, você tem aí 112 milhões de pessoas que ganharam peso durante a pandemia. Então, é um processo muito, muito, muito sério, é um processo preocupante, que um dos fatores é esse que eu estou falando, né? O cara vai buscar comida para satisfazer uma emoção, seja ela qual for. E essa liberação de dopamina, de serotonina, faz com que ele vá buscar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E aí que está o problema. Eis o X da questão. Ou seja, é totalmente complicado correlacionar, exemplo, trocar o fator dele pedir a comida, querer ter aquele estímulo, aquela sobrecarga de tudo que ele está sentindo, trocando pela comida, do que pelo exercício físico. É um pouco complicado correlacionar isso. A galera está falando aqui, ó. Os avanços tecnológicos trouxeram a comorbidade, trouxeram mais sedentarismo. Outro aqui, Renan está dizendo: professor, parabéns pelo excelente conteúdo e pela aula. A live está show. Ou seja, a galera está acompanhando e a galera também está vendo o que acontece, né, professor, diante disso tudo, disso tudo. E foi uma pincelada para a galera ver o que o podcast está propondo. Realmente, o aumento da obesidade no século XXI é algo extremamente alto. São taxas absurdas, né, de crescimento. E aqui é o seguinte: como todos já sabem, 5 perguntas da equipe, 5 perguntas do público. Nem eu, nem vocês. Todo mundo ganha. E o seguinte, mestre. Primeira pergunta é: como destravar a mentalidade de um indivíduo obeso para uma vida mais saudável? Dentro desse contexto, qual a importância de um psicólogo dentro de um projeto de emagrecimento? É extremamente, porque, como nessa breve introdução aí que eu falei para vocês, né, que o negócio é muito, muito mais macro, né? A gente falou só o que a galera gosta de chamar de ponta do iceberg, né? Mas o negócio é muito mais macro, né? Eu queria só dar as boas-vindas à galera que eu estou vendo aqui, que está aparecendo, que é o Bruno Mariel, o Gustavo Villanova, né? A Fernanda, o Ceará, que estão aí na nossa live, no nosso podcast. Muito obrigado aí pela presença. E quem for aparecendo aí, eu vou dando as boas-vindas. Mas é muito mais amplo do que a gente imagina. E quando a gente fala sobre destravar a mente, a gente tem muito aquela história da virada de chave, né? Do clique, né? O que fazer para fazer o que a gente, qual o procedimento que a gente tem para fazer o cara virar a chave. E nada mais, nada menos, o que a gente tem que fazer é fazer com que ele crie consciência de todas as etapas. E para que ele crie consciência de todas essas etapas, ele precisa também estar dentro do processo como um ser ativo. Muitas pessoas vêm me procurar no meu consultório, dizendo o seguinte: eu quero emagrecer, mas eu quero continuar comendo tudo que eu sempre comi. Tudo bem, né? E a gente aprende nessa visão do tratamento contemporâneo que a gente não pode julgar, a gente tem que deixar o cara livre. O cara, pô, é um adulto, ele sabe o que ele tem que fazer, né? Mas a gente vai criando consciência nesse cara com o passar do tempo, fazendo avaliação física, mostrando para ele os resultados, por que ele não teve um resultado significativo. Às vezes o resultado significativo não é porque ele não quis. O cara está lá se empenhando, está treinando, está fazendo dieta e blá blá blá.
Só que ele tem um problema hormonal, ele tem um problema de disfunção na microbiota intestinal, ele tem um problema de distúrbio do sono, ele tem um problema em um neurotransmissor, por exemplo, ele tem um problema na produção e na liberação de serotonina, né? Existem exames para identificar isso. Então, todo esse processo que a gente vai identificando ao longo do tempo gera consciência nesse cara, né? Eu recebi hoje de um aluno meu os exames de sangue dele e ele está todo detonado e ele já está treinando comigo há um tempo, ele não consegue emagrecer e não é porque ele não treina, tá? Ele treina comigo 3 vezes por semana, não falta, né? Mas ele está com a deficiência hormonal. Então, essa deficiência hormonal ela tem que ser corrigida. Isso traz consciência para o indivíduo obeso, e essa consciência que ele cria é que vai destravar a mente dele. Não tem esse papo só de vamos fazer o hábito mudar em 21 dias. Isso é papo furado, né? O cara vai ter que criar consciência ao longo do tempo, a partir do momento que ele entende o que está acontecendo com ele. Cada passo que ele vai dar, cada processo que ele tem que fazer, tá? A galera dizendo aqui, eu sou EMAG. A gente fez um evento agora, né, que faltou a sua presença lá, mas você me explicou. E foi um evento fantástico e que realmente a gente está fazendo um movimento EMAG para que mais pessoas, mais profissionais estejam capacitados para tratar a obesidade. Então, quem colocou a hashtag aí, eu sou EMAG, então mais profissionais vão subir essa hashtag para você entender que o movimento está crescendo. E a Brasil Então, Atlética também vai subir a hashtag, como também na publicação do professor. Quem quer entrar no grupo, coloca lá, eu quero ser EMAG. Não é não? Para a show. galera estar participando, para a galera estar podendo ver um pouco mais do conteúdo. Pô, conteúdo show. Ó, professor, desculpa interromper, mas a galera tá aqui dizendo que conteúdo show. Sim, galera. Sim, galera. A gente tá com essa moral hoje, tá? Então vamos aproveitar e extrair tudo que a gente puder de informação, porque é um tema muito relevante. É um tema muito bacana e assim, a gente tem que abrir os olhos porque a gente tem que sair do discurso apenas, né? Porque eu vejo às vezes alguns profissionais e algumas pessoas mesmo que estão obesas naquele papo, né? Eu preciso mudar meu comportamento, eu preciso mudar meus hábitos. Sim, você precisa. Mas o problema não é que você precisa, o problema é como você vai fazer essa mudança de hábito, como você vai mudar essa estrutura da sua mente, da mente do indivíduo obeso. E o primeiro passo é fazer com que ele realmente crie consciência. Crie consciência de todo o processo que está acontecendo, seja por exame de sangue, seja pelos processos emocionais. Às vezes o indivíduo obeso ele não sabe que ele não está emagrecendo porque ele acha que precisa se proteger de alguém ou de alguma coisa e ele continua obeso. Então são coisas que estão lá no subconsciente que o psicólogo ele pode realmente ser um ponto-chave aí, ser um profissional-chave nesse processo de que a gente chama de destravar, mas que o que eu chamo é de autoconhecimento, autoanálise e o autoconhecimento, a autoanálise no decorrer de todo o processo é que vai realmente fazer essa mudança de comportamento e essa mudança de hábito. E é isso. Perfeito. E assim, a galera tá até falando aqui. Também tem as dietas malucas, os procedimentos nutricionais. Calma, galera, a gente vai chegar nessa parte. Vocês mandaram muitas perguntas sobre isso e o professor vai estar aqui para responder. A segunda pergunta da equipe é o seguinte, professor. Vimos que os dados mais relevantes mostram que a obesidade no Brasil cresceu cerca de 35% de 2010 até o começo do isolamento social, por conta da pandemia. E no atual momento, o número de obesidade atingiu a marca de 62%. Qual a sua visão sobre esse parâmetro e como seria uma forma de solucionar essa crescente? É até engraçado, porque assim, deixa eu até desanimar quem fez a pergunta, mas a gente não tem como solucionar isso, né? A gente não tem como solucionar ou parar o crescimento da obesidade, não tem como. A gente, em relação o crescimento do número de obesos, a gente já perdeu. O que a gente tem que fazer agora é capacitar mais profissionais, que é isso que eu faço na EMAG, que é isso que eu faço na minha mentoria para profissionais de educação física, que é capacitar e qualificar os profissionais, não só profissionais de educação física, nutricionistas, para atender essas pessoas de forma qualificada, tá? Então, solucionar o problema obesidade em relação ao aumento do número
do índice de pessoas que vão desenvolver a doença, a gente não tem como. O que a gente tem é a capacidade de qualificar mais profissionais para que eles consigam minimizar os efeitos da obesidade, porque é uma doença que ela não tem cura, por mais que as pessoas diminuam o volume da célula adiposa, né, emagrecendo, mas a obesidade ela vai estar lá instalada, né? Qualquer gatilho, o cara vai engordar de novo. Então, a gente não tem como solucionar esse problema do número de pessoas que vão desenvolver, mas a gente tem como qualificar o tratamento da obesidade através da qualificação profissional. Então, é essa diferença que as pessoas têm que começar a pensar, e quem é profissional de educação física, de nutrição, tem que começar a pensar em capacitação. Se quiser trabalhar com esse nicho de emagrecimento, não é só chegar lá na academia, fazer o cara rodar na esteira, fazer o cara fazer forcinha, musculação, que isso não vai solucionar. Muitas vezes tem um cara que está aqui na live, que ele é um cara que entende muito disso também, que é o Gustavo Villanova, que a gente estava conversando lá na convenção e que tem muito processo emocional ali rodando na cabeça do cara, que o cara pode puxar 200 quilos no supino, pode puxar 300 quilos no leg, e o processo emocional que está acontecendo lá, da menina que foi abusada sexualmente e quer se proteger, do cara que sofreu bullying na infância e continua grandão para impor respeito, ele não vai deixar a pessoa emagrecer. Então aí passa de não ser mais fisiológico e passa a ser totalmente emocional. Mas deixar bem claro essa diferença aí dessa segunda pergunta. E também é o seguinte, né? A gente também pode notar que muitos colegas, às vezes, prometem vários métodos alternativos e no final faz a mesma coisa. Exemplo, você vai hipertrofiar mais, você vai emagrecer mais, e ele faz a mesma coisa. Então, é como o professor está dizendo, capacitação. E o professor promove essa capacitação também. Então, por favor, vamos observar esses parâmetros. E a terceira pergunta é bem interessante, professor. Sabemos que junto à obesidade acarreta várias outras doenças que ela traz na mala. Para um obeso que está aparentemente com essas outras respectivas doenças por conta da obesidade e passando por momentos perturbadores, na sua visão de trabalho, quais seriam os métodos de intervenção para conseguir um certo controle e posteriormente a mudança dessa pessoa para uma vida mais saudável? Eu sempre falo que o tratamento da obesidade ele é baseado em 4 pilares, né? Por isso que eu escrevi meu segundo livro, 4 pilares do emagrecimento, que é dieta, treino, hormonal e emocional. Só que aí, depois que eu finalizei os 4 pilares, né, eu comecei a estudar muito e comecei a entender que existe um quinto pilar hoje, dentro da visão contemporânea do tratamento da obesidade, tá? Então, além desses 4 elementos que eu falei, dieta, treino, hormônio e emoções, vem o quinto elemento, que é o tratamento medicamentoso. E esse tratamento medicamentoso, ele vem sofrendo, ele vem tendo, não sofrendo, ele vem tendo um grande destaque na comunidade científica, porque existem hoje medicamentos que são eficientes para o tratamento da obesidade. Então, vamos colocar no processo prático, né? No processo de intervenção prática para os profissionais que estão aí. O cara entrou na academia, está treinando, está fazendo dieta, os hormônios estão tudo ok, tá? Mas o cara está passando por um processo, que eu acho que é até o que também Gustavo está falando aí, do cara ter o registro de receber elogio da avó porque estava comendo muito. Né? Então, ele tem processos emocionais que não estão bem resolvidos. Então, ele está treinando bem, está se alimentando bem, está com as taxas hormonais tudo em dia, só que ele tem um processo emocional de mecanismo de proteção, de mecanismos de pseudoproteção, ou ele recebe elogio porque come muito, ou a mãe diz assim, você só vai sair para brincar depois que você comer muito. E aquilo fica armazenado na cabeça da criança, que se torna um adulto, que acha que só pode receber recompensa depois que comer muito. Então, tem um processo operacional aqui acontecendo, né? Treino, dieta e hormônio que está tudo ok, mas o processo emocional está detonado. Então, ele não vai conseguir emagrecer. E aí vamos imaginar o seguinte, que ele está treinando bem, fazendo uma dieta bacana,
ele está com as taxas hormonais, ele está com o processo emocional controlado, porque eu não vou nem dizer que o cara está curado emocionalmente, mas ele está com o processo emocional controlado, mas ele não consegue emagrecer. Pode estar faltando para ele um tratamento medicamentoso. Pode estar faltando para ele um tratamento medicamentoso. Aí ele tem que ir no endócrino, o endócrino vai ver a dosagem, vai ver a evolução do tratamento, vai ver como subir o tratamento e depois como descer esse tratamento em relação à dosagem. Então, o tratamento contemporâneo hoje ele é baseado em 5 pilares. Só que a gente precisa entender, como você falou aí, né, que eu tenho várias formações. A gente fala sobre isso nas minhas formações. Na formação EMAG, na minha mentoria, né, quem quiser aí depois fala comigo no direct, que eu estou abrindo turma de mentoria agora, no final do ano. Então, essa visão para os profissionais é entender os mecanismos. Por que, que um hormônio ele causa obesidade e o outro não? Por que, que o medicamento ele pode tratar a obesidade e outro medicamento não é eficiente? Por que, que um método de treino é eficiente e o outro não tanto? Porque tem pessoas que vão responder melhor um treino do que outras. Tem pessoas que vão responder melhor a dieta do que outras. Isso também entra perfil de comportamento. Tem pessoas que podem passar algumas horas a mais em jejum, tem outras que não respondem bem ao jejum. Tem pessoas que se dão melhor com aula coletiva, tem pessoas que se dão melhor só treinando isolado lá na academia. Estou falando do indivíduo obeso ou treinando com personal. Então, galera, os 5 pilares, e como eu falei, são 5 bases, né? Mas depois dessas bases, a gente tem um desmembramento aí de vários processos que a gente tem que analisar, os mecanismos fisiológicos, os mecanismos bioquímicos, mas na base mesmo é isso. Se o cara está fazendo dieta, está treinando, está fazendo tudo muito bem organizado e não está conseguindo emagrecer, ele pode estar precisando de um medicamento. Se ele está fazendo tratamento com medicamento, o hormônio está ok, mas o emocional não está bom, vai cuidar do emocional, e aí entra o psicólogo, enfim. E o caminho é esse. E a Adriana mandou aqui um parabéns, maravilhoso seu ponto de vista, parabéns pelo conhecimento. Muito obrigado, Obrigado. Adriana. Como também Não, aí. está acontecendo aqui o seguinte, a equipe mandou aqui uma observação maravilhosa. O profissional pediu para não ser identificado, vai ser respeitado totalmente. E é o seguinte, ele colocou: professor, eu sou profissional de educação física há um ano com o mesmo aluno em que ele só emagreceu 10 quilos. Pode ser por consequências hormonais ou etc. Ele tem medo de fazer os exames por conta de descobrir uma possível diabetes. Mas eu também sinto dificuldades em trabalhar com ele. Irei me capacitar mais para tal. Começamos a conversão. É isso mesmo. Os colegas profissionais, vamos se capacitar mais para esse público. Isso mesmo. Muito obrigado por você observar o seu trabalho e ver que pode ir além, certo? Como o professor mesmo falou, ele está abrindo uma mentoria, então se você quiser se capacitar mais, não perca essa excelente oportunidade, tá certo? Flama é o melhor do Brasil. Manda falar comigo no direct, eu falo para ele como é que funciona a mentoria e vai ser um prazer receber no time os profissionais que querem ir além nesse tratamento da obesidade, que é isso que eu faço. Eu faço essa transformação do cara. Eu transformo esses profissionais em especialistas, em autoridade no tratamento da obesidade. Então pode falar comigo que o caminho para essa transformação é certo. Essas dúvidas são tiradas no EMAG. Mandaram aqui, Flama é o melhor professor do Brasil. Eu concordo. Eu concordo que ele é especialista e ele trata muito bem o lado profissional dele nesse quesito, tá certo? É o seguinte, seguindo o professor com as perguntas, a gente segue aqui com uma pergunta bem interessante. Relativizando o tema, poderia nos apresentar sua visão sobre todo o aumento da obesidade durante o século XXI e as diferentes mudanças que ocorreram ao considerar os estudos e avanços científicos? Cara, é uma pergunta que dava outra live, né? Tentar resumir essa pergunta que dá para a gente debater muita coisa, mas a partir do momento que a obesidade ela foi crescendo, também foi crescendo a curiosidade, né, dos cientistas
e entender por que que a obesidade cresce tanto e entender também quais os métodos que poderiam ser utilizados para tentar minimizar aí os efeitos do avanço da obesidade, né? Tratar a obesidade. Então, nós temos hoje aí mais de 150 mil artigos científicos publicados no PubMed, que é a maior plataforma de indexamento de artigos do mundo, falando sobre a influência do exercício físico no tratamento da obesidade. Temos mais de 100 mil artigos também nessa mesma plataforma, falando sobre processos nutricionais para tratar a obesidade. Então, base científica a gente tem porque as pessoas, os cientistas começaram a ficar preocupados com esse avanço desenfreado aí, desgovernado da obesidade. E por que que isso acontece, né? Eu falei algumas coisas, né? Comportamento, mudança de estrutura cerebral, a indústria da obesidade, comportamento sedentário, o que a gente chama de ambiente obesogênico, pessoas na mesma casa que são sedentárias, que se alimentam mal, que não dormem bem e que acabam, porque assim, o ser humano ele começa a se aglutinar, ele começa a se envolver por entendo o que eu vou falar, por imitação e ele acaba se conectando ali com os seus pares. Então, se tem uma pessoa que dorme mal, que come mal, que não faz exercício físico, uma pessoa que está na mesma casa, ela é influenciada por esse, por esse exemplo, é influenciada por essa prática. Então, ela por imitação, ela acaba desenvolvendo os mesmos hábitos. E isso que faz com que a obesidade também cresça muito rapidamente. É o que a gente chama de ambiente obesogênico. É um ambiente onde existem pessoas que não têm comportamentos tão saudáveis, né? Se alimentam à base de fast food, não praticam exercício físico, dormem mal, não tomam nenhum tipo de medicação, polivitamínicos, enfim, é uma vida louca, né? E aí as pessoas que estão ali na casa, elas vão se desenvolvendo naquele ambiente e elas acabam repetindo aquele padrão. Então, é uma junção de coisas. Tem fatores genéticos também, tem fatores relacionados a processos emocionais, de traumas que a pessoa sofreu ao longo da vida e coisa e tal, e aí a obesidade ela vai se desenvolvendo. Existe também a junção desses fatores, tá? Então, o cara que ele é geneticamente programado para desenvolver obesidade, está num ambiente obesogênico, então ele tem um boom aí de crescimento de tecido adiposo e acaba sendo mais difícil dele perder esse peso, de diminuir o percentual de gordura. Então, uma série de fatores que agora no século XXI causaram esse crescimento aí da obesidade. E também a gente pode ver por pouco conhecimento que eu tenho da área, mais que exemplo, se o indivíduo tem a mãe obesa, ele tem um percentual de 45 a 55% de chance de também ser obeso, como se tiver os pais obesos, ele fica no percentual mais alto, entre 70% a 80%. Me corrija se eu estiver errado. Então, assim, é algo que é gigantemente proporcional a ele desenvolver a obesidade. Então, assim, a gente também tem que ver que hoje em dia a gente está, principalmente pela própria pergunta, no século XXI, a informação, o acesso à informação é gigantesco. Isso. Então, o que a gente pode absorver de informação para que melhoremos esse parâmetro é possível, certo? É possível. Só foi um pequeno gancho de participação que eu tive, tá, galera? E acabou meu conhecimento por aqui, tá certo? É o seguinte, sabemos que a obesidade também causa transtornos emocionais e psicológicos para esse indivíduo que está a nível justamente pela doença. Na sua visão de trabalho e como expert no assunto, quais seriam as melhores opções de tratamento para esse indivíduo obeso e quais os primeiros passos devem tomar diante deste cenário? É interessante, assim, eu entendi a pergunta, né? Mas a gente toma muito cuidado com essa perspectiva de qual o melhor tratamento, porque isso é muito individual, né? Isso é muito individualizado. Então, pode ser que um indivíduo ele precise de um tratamento com uma terapia cognitiva comportamental,
outro indivíduo precise realmente de medicamentos à base de serotonina, né? Para poder repor a serotonina e, com isso, melhorar o sono, melhorar o humor, melhorar o apetite, né? O controle da fome e da saciedade. Pode ser que o indivíduo precise só treinar, pode ser que o indivíduo precise treinar e fazer dieta apenas, mas, assim, a melhor intervenção, falando do processo emocional, é muito complicado, porque as pessoas elas vêm com histórias diferentes, elas vêm com traumas diferentes, elas vêm com processos de crenças diferentes. Então, a gente primeiro tem que analisar, o que eu sempre digo é conheça a história do seu aluno obeso, com ele, junto com esse aluno obeso, faça uma autoanálise dos pontos fortes emocionais, dos pontos fracos, e faça com que ele se autoconheça. Né? O que eu sempre digo para os meus clientes, para os meus alunos, é o seguinte: que eles conheçam o próprio corpo, que eles conheçam as próprias dificuldades, que eles aceitem essas dificuldades, que eles aceitem que eles estão com um nível alto de ansiedade ou com um nível alto de estresse e que eles busquem o tratamento sem se julgar, sem se culpar, sem ficar colocando pressão. O que eu estou falando aqui não é um processo fácil para o aluno, é um processo difícil, porque ele vem com essa crença ao longo dos anos, mas que com autoanálise, com autoconhecimento, né, com ferramentas de PNL que eu uso e que eu ensino na mentoria também, para que o profissional ele saiba usar essas ferramentas de PNL. Então, com tudo isso, que esse indivíduo ele consiga tratar e consiga fazer com que o aluno obeso dele se autoconheça, se autoanalise, para poder realmente seguir esse caminho. Mas dizer qual é o melhor tratamento, eu estaria sendo muito reducionista aqui e estaria também sendo muito... eu acho que eu estaria meio que enganando a galera, porque não existe um melhor tratamento, né? Existe realmente você conhecer o indivíduo, analisar o indivíduo para poder direcionar ele para um tratamento eficiente para a situação dele naquele momento. E é assim que funciona. Então, para a galera entender, precisa da conversa, precisa da base estrutural com o profissional, precisa que o profissional lhe encaminhe para o que você vai precisar de dados apresentados a ele, e depois disso você vai poder realizar o trabalho. Então, cada um tem sua especificidade. É o seguinte, Exatamente. nós recebemos aqui, professor, uma pergunta extra de um atleta que é bem interessante. Então, assim, nós vamos deixar por último, caso dê tempo, nós vamos passar a pergunta, caso não, depois lhe passamos ela e o senhor poderá respondê-la. É o seguinte, a pergunta da galera. Rapidinho, eu posso propor uma Claro. coisa aqui, rapidinho. As perguntas que não entraram aí, me manda depois, que aí eu respondo na minha caixinha de perguntas e gravo vídeos, aí a galera acessa lá, pode ser? Nossa, perfeito, perfeito, maravilhoso. Vou passar, então, galera, tá aí para vocês. Vocês vão ter a honra das suas perguntas serem respondidas pelo mestre Flamarion. É o seguinte, professor, atualmente o HIIT virou o queridinho da galera, principalmente pensando a nível de emagrecimento. Para um indivíduo obeso que realiza deste tipo de treinamento, o que a ciência tem de novidades? Não tem nada. Sabe que o HIIT ele não é novo. O HIIT ele já era usado há não sei quantos mil anos atrás. Né? Se a gente for analisar a história do HIIT, né, que é alta intensidade intercalando com baixa intensidade, o Emil Zatopek, em 1940, já usava isso e foi medalhista de ouro usando o HIIT em Munique, nas Olimpíadas que ele participou. Mas agora colocaram isso na embalagem e estão colocando como fórmula mágica. E os estudos eles mostram que o HIIT, ele, em relação à redução de gordura, ele tem a mesma proporção de redução de gordura do que o cara ficar lá caminhando meia hora na esteira de forma contínua, ou se ele tiver correndo um minuto, andando um minuto, correndo um minuto, andando um minuto, dá na mesma coisa. Qual é a vantagem do HIIT? É que você atinge a mesma redução num tempo menor. Então, ao invés de você gastar 30 minutos correndo todo dia ou caminhando todo dia, você gasta 15 e tem o mesmo resultado. Mas ele não é melhor do que o treinamento contínuo na questão da redução da gordura em nada.
Isso foram várias meta-análises que saíram, vários estudos de revisão que saíram nos últimos 10 anos que comprovaram isso. Pegaram vários estudos experimentais com HIIT, com contínuo, né, intercalando os estímulos ou deixando o cara correr continuamente ou andar continuamente, e eles verificaram que existia a mesma redução de peso, a mesma redução do percentual de gordura ao longo dos anos. Então, não faz diferença nenhuma. Simplesmente pegaram o HIIT, que é uma coisa que já era usada, colocaram na embalagem bonitinha, venderam da forma que venderam, mas tanto o HIIT quanto o contínuo vão gerar emagrecimento da mesma forma. Perfeito. E aqui tá, ó, a Bruna colocou assim: estou com o meu caderno anotando todas as respostas. Aula show. Muito Bacana, obrigado, bacana. Bruna. Como a Elisângela mandou aqui, top essa live. Muito obrigado, Elisângela, também pela sua participação. E seguindo as perguntas do público, a gente tem uma pergunta que é interessante, é relativamente interessante. Como você vê a romantização da obesidade por parte da mídia? Então, essa pergunta dava outra live. A galera caprichou nas perguntas aí, porque dava outra live. Eu acho que dava umas 5 lives isso aí. Mas eu vou E tentar resumir. o espaço aqui é seu. Se a galera pedir, a gente faz o convite novamente. Se a galera quiser, abordamos outra pauta. Beleza, vamos. Vou tentar também resumir isso aí. É o seguinte, os obesos, eles ainda são excluídos, né? Eles, geralmente, a gente vê até... Vamos para a educação física escolar, né? O que eu vou chamar aqui carinhosamente, né? O gordinho era o último a ser escolhido na pelada, né? Na educação física, o gordinho ia para o gol, né? E por aí vai, né? A gente tem hoje, né, agora, assentos nos ônibus, né, para obesos, começando, ainda está engatinhando, mas a gente ainda tem uma exclusão social do indivíduo obeso, porque é considerado um indivíduo preguiçoso, um indivíduo sujo e coisa e tal. E aí o que foi que aconteceu? Pegaram essa exclusão e transformaram aí em empoderamento, né? O grupo do empoderamento dos obesos, que eu não tenho nada contra, tá? Eu não tenho nada contra. Eu acho um movimento bacana, eu acho um movimento legal, dos concursos plus size e tudo mais. Só que o grande problema é justamente o que aconteceu na pergunta. É romantizar. É dizer que obesidade não é doença, que o cara pode continuar daquele jeito ali obeso, que ele não precisa se cuidar. Se ele se aceita do jeito que ele é, bacana, tudo bem. Ele lembra que eu falei que o primeiro passo é se autoconhecer, se autoaceitar e tudo mais. Beleza, mas negligenciar a saúde, isso não existe, velho. Isso não existe. Né? Eu vou citar 2 estudos aqui. Um estudo de 2017 do grupo da Kaleya Chat, que ela analisou 3,5 milhões de pessoas ao longo de 5 anos. E ela verificou que mesmo os obesos com taxas normais, eles ao longo dos 5 anos desenvolviam diabetes e hipertensão. Aquela galera que diz assim, eu sou obeso, mas estou com minhas taxas normais. A Kaleya Chat mostrou que mesmo esses indivíduos, eles desenvolviam diabetes ou hipertensão ao longo de 5 anos. Um estudo que saiu agora, né, do Gaesser, né, agora 2021, ele verificou o seguinte, que mesmo os indivíduos obesos não emagrecendo, tá? Mas os indivíduos que treinavam, eles diminuíam a taxa de mortalidade por complicações cardiovasculares. Ou seja, o cara pode se aceitar, o cara pode estar lá obeso porque ele é um modelo plus size, o cara pode estar obeso porque é uma modelo plus size, uma mulher, ele pode se aceitar, mas negligenciar a saúde, isso aí já é romantizar. Isso aí é você não entender que é uma doença, pô. Da mesma forma que é o diabetes, que é a hipertensão, que é a osteoporose, que é a sarcopenia, tudo isso é doença. E a obesidade é uma doença. Tem código da doença e tudo mais. Então, você aceitar o seu corpo é uma coisa. Você negligenciar a saúde, aí já é outra história. E eu trouxe 2 bases científicas recentes de outras várias que existem, né? Mas aí a gente está falando de virada de chave, então é essa virada de chave que a gente tem que ter. O cara pode até se aceitar, mas ele tem que cuidar da saúde. E a gente tem aqui uma resposta bem interessante. A Clarice mandou.
Professor, eu sou obesa. Eu peso 123 quilos com 1,60 m. E a live está me ajudando a querer solucionar o problema. Muito obrigado, Clarice. Clarice, né? Clarice, eu não sei nem onde você mora, mas se quiser, fala comigo que eu posso fazer um acompanhamento com você também, tá? Se você mora em Recife, pode ser um acompanhamento presencial. Se você mora em outro estado, pode ser um acompanhamento online. Hoje eu tenho de acompanhamento online, eu tenho alunos até no Canadá, então as barreiras elas não existem hoje e eu posso te acompanhar sim. Só fala comigo no final da live, tá bom? E que bom que a live está te ajudando a dar o primeiro passo para mudar essa tua perspectiva atual de vida. Pô, Show de Eu, bola. eu fico muito feliz com isso e não deixa de procurar o professor, principalmente porque ele é especialista nessa sua situação, tá certo? Então você vai estar em ótimas mãos, nas melhores mãos, né? Para os seus cuidados. É o seguinte, professor, cada um se aceita como quer, mas muitos se aprofundam na própria enganação e não enxergam a obesidade como uma doença. Como desbloquear destas pessoas o pensamento que a obesidade não é saudável? Como eu falei, né? Mostrando exame de sangue, mostrando avaliação, tá? Então o cara tá lá, ele não treina, ou ele tá com as taxas saudáveis, mas ele não treina, ele tá com as taxas saudáveis, mas ele não faz uma alimentação correta. E quando você vai mostrando isso na alimentação, perdão, na avaliação, você vai mostrando para ele, criando consciência nesse cara que ele precisa mudar, né? Então, quanto mais você cria consciência através de números, a gente é muito do tangível, né? O que é tangível para a gente, né? São números. Então, o que a gente vê, a gente acredita. Então, você mostrando números para esse cara, ele vai criando consciência e ele vai mudando essa percepção. Agora, também tem um fator interessante aí. Tem pessoas que elas não vão querer aceitar isso. Elas vão dizer que estão saudáveis, elas vão dizer que está tudo ok, tudo bem, tudo bem, não tem problema. E aí elas não vão querer treinar, tudo bem, não tem problema, é uma escolha delas. E elas, ao longo do tempo, elas sozinhas vão perceber isso. Pode ser que seja tarde demais, mas se não for tarde demais, ótimo. Mas pode ser que seja tarde demais. Então, tudo gira em torno da criação de consciência. Seja partindo de nós profissionais, ou seja partindo de uma autoconsciência ao longo do processo. E aí, realmente, essa chave muda, essa chave gira, existe esse destrave aí. Mas tudo é a base de autoconsciência, tá? Perfeito. E é o seguinte, o pessoal pode ver aqui também em que a obesidade é para ser tratada como uma doença e como o professor explicou. Caso você emagreça, você controle a doença, não significa que você curou a doença. Você controlou a Exato. doença. Então você tem que Exato. ter os olhares para isso, tá certo? Você tem que ter os olhares para isso. Professor, nós estamos chegando na última pergunta do público e, obviamente, a gente vai abrir também para aquela pergunta especial que a gente sempre deixa, que o público faz de última hora, que se der tempo, o professor vai responder, tá certo? Caso não, passarei para ele, ele responderá como ele falou, vai responder todas as outras perguntas. Isso é um privilégio. Seguinte, mestre, observando a tendência de dietas radicais, manipulação de carboidratos, entre outros, qual a sua opinião sobre esses métodos que prometem resultados rápidos e eficazes? E quais os cuidados a classe da educação física deve tomar para resguardar diante disso? Todos esses métodos que você falou, e radicais, e de cortar carboidrato, nenhum presta. Nenhum presta. Eu não estou Já? falando. Ponto final. Eu não estou falando isso porque eu implico com isso, não. Mas eu venho estudando isso há mais de 10 anos e eu venho vendo, né, que pessoas que são submetidas a esse tipo de processo, elas engordam de novo. Né? E aí, quando eu escrevi o Por que Não Emagrecemos, quando eu escrevi os 4 pilares de emagrecimento, os meus 2 livros, eu fiz uma pesquisa profunda, né, sobre esses métodos de dieta, e eles não funcionam para obesos, tá? Porque tem o lado fisiológico deles ficarem em restrição,
aumentar cortisol, aumentar grelina, e esses dois hormônios aumentam a fome. E também do lado emocional, existe um estresse sentido pelos obesos de ficar muito tempo com fome, né? Porque eles foram ensinados a comer para poder brincar, comer para poder receber um carinho, comer para poder receber um elogio, e isso faz com que eles não consigam ficar muito tempo em restrição. E as dietas restritivas, elas querem solucionar o problema ali de forma muito rápida e acaba que não se soluciona de forma rápida porque depois tem o efeito rebote. Então, das 3 etapas do emagrecimento, que é perder e reduzir o percentual de gordura, manter e reganhar, muitas vezes esse reganho de peso ele acontece logo no início, nas primeiras semanas. Pessoas que substituem refeição por shake, por chá, que fazem dieta líquida, né, que perdem peso, né, e que o corpo ele é agredido fisiologicamente e emocionalmente. O que é que o corpo quer depois? Ele quer repor. Ele quer que exista uma reposição daquilo que foi perdido. E por isso que as pessoas reganham peso. Então, todas essas dietas malucas aí não funcionam, tá? Não funcionam. Eu explico isso nos meus 2 livros. Quem quiser depois adquirir, só falar comigo no direct. Eu explico isso na mentoria. Eu explico isso nas imersões EMAG. Então, realmente, assim, eu trabalho capacitando profissionais para que eles entendam e expliquem isso para o aluno. Mas, assim, tem alunos que não vão querer entender e a gente tem que entender que ele não quer entender. A gente tem que aceitar isso, tá? E não ficar, né? Essa semana agora, um mentorado meu falou comigo e disse, Flama, eu tô perdendo sono porque minha aluna não quer entender. Eu disse, tu tá perdendo sono porque tu quer. Porque não era para tu estar perdendo sono. Porque ela já mostrou para você que ela não quer emagrecer por processos emocionais que ela tem que tratar, mas que ela quer continuar treinando com você. Então, vê que coisa bacana. Ela quer continuar treinando, ela quer melhorar o condicionamento físico. E essa melhora do condicionamento físico previne complicações cardiometabólicas. Então, ela já está tendo um benefício. O não emagrecer já é um outro processo, que aí ela tem que tratar questões emocionais, ou como queiram chamar, psicológicas, né? E aí ela tem que ir no psicólogo, ela tem que ir no psiquiatra, ela tem que fazer sessões de PNL, ela tem que fazer sessões de coach, tem que fazer hipnose, que o tratamento, e aí eu dou um recado para os profissionais que estão assistindo a live. Se vocês querem realmente trabalhar com nicho emagrecimento, tratamento da obesidade, né? Além daqueles pilares que eu mostrei para você, que eu falei para vocês, ainda vocês têm que se capacitar e entender de programação neurolinguística, que é a PNL. Vocês têm que ter técnicas de coach, vocês têm que entender de inteligência emocional e, ou para quem quiser se capacitar, vocês têm que também entender de hipnose. Então, vê quanta coisa o cara tem que abraçar para poder tratar uma pessoa obesa. E aí o cara chega lá e diz assim, não, porque eu vou emagrecer você com o meu método que faz você secar a barriga. Cara, o obeso ele não quer secar a barriga. O obeso ele quer amarrar o sapato. O obeso ele quer, de novo, conseguir ter uma relação sexual com o companheiro, com a companheira. O obeso quer subir um lance de escada. O obeso quer sentar no chão e brincar com o filho. Ele não está preocupado em secar a barriga, né? Então, tem muito da perspectiva também do que os profissionais eles estão vendendo, né? E essa venda é muito da desqualificação profissional. Então, é necessário que exista essa capacitação. Por isso que eu falei, eu estou abrindo vaga para minha mentoria, para a imersão EMAG. Quem quiser se capacitar, vem comigo, que os profissionais que estão dentro da minha mentoria são profissionais que hoje estão gerando resultado por conta de conhecimento de programação neurolinguística, conhecimento de inteligência emocional, conhecimento do mecanismo hormonal, né? Os caras fazem leituras, então é isso que a gente tem que ter, né? E não ficar com dieta maluca aí, e eu explico isso também, porque os mecanismos, né, das dietas malucas, mas a princípio e no resumão, não funciona. Não funciona porque gera um estresse fisiológico e gera um estresse emocional. Então, quem oferecer isso, que tá assim, ó, de centro aí que oferecem dieta restritiva para o cara ter um resultado em 2 semanas. Então, corra disso que isso não vai funcionar. Isso simplesmente vai ser uma bomba na mão do cliente que vai dar um efeito rebote gigantesco.
E são, às vezes, protocolos com manipulação medicamentosa, junto com suplementação, junto com treinamento de alta intensidade, em que às vezes o indivíduo não tem aquela capacidade física, junta tudo, dá errado. E é o seguinte, a gente queria saber se dá tempo da pergunta extra, ou, ou realmente o seu... Ok, então é o seguinte, seguimos para a pergunta extra, para o privilegiado que mandou a pergunta que será respondida. É o seguinte, professor. Eu sou atleta, tenho 1,80 de altura e 115 quilos. Pelo IMC, sou classificado como obeso. Como você vê esse parâmetro de pessoas que são classificadas como obesos pelo IMC, mas que esteticamente é totalmente saudável? Ele já perguntou e respondeu ao mesmo tempo, né? Ele já começou com a resposta. Eu sou atleta, então atleta é outro parâmetro. Mas assim, a gente tem que falar sobre o IMC. O IMC ele é um parâmetro que ele engana muito, né? Ele é usado para poder mensurar uma população. Imagina, por exemplo, que eu tenho o peso dividido pelo quadrado da altura, que é uma fórmula simples, tá? De você avaliar. Aí imagina você tá como avaliador para avaliar 2.000 pessoas, né? Numa cidadezinha lá no município, para você classificar aquele município ali como se as pessoas estão com sobrepeso, são obesas. E aí você tem o adipômetro, né? Que é aquele aparelhinho que pinça a gordura. Imagina, é mais fácil você pegar o peso, dividir pelo quadrado da altura dessas 2.000 pessoas, você fazer a avaliação pelo adipômetro. É mais fácil você fazer pelo IMC. É muito mais rápido. Então, ele é usado para avaliações populacionais. Mas aí vem o que o amigo aí está dizendo, né? Então, ele é atleta. Então, o atleta, esse 1,80 com cento e poucos quilos, o nível de massa muscular dele é que está fazendo o IMC dele aumentar. Então, ele não tem que se preocupar, né, pelo IMC, ele tem que se preocupar pela perspectiva de fazer uma avaliação do percentual de gordura. Então, se o percentual de gordura dele está dentro da faixa dele para o esporte que ele pratica, esquece o IMC. Agora, se o percentual de gordura dele está acima para a modalidade que ele pratica, aí realmente ele precisa de uma intervenção dietética, treinos mais intensos e tudo mais. Mas para esse indivíduo especificamente, o IMC não quer dizer nada. Tá? Então, é muito desse parâmetro. O IMC é uma boa ferramenta, tá? Uma boa ferramenta, mas temos que levar em consideração pessoas que são atletas. Por exemplo, o Ronnie Coleman, que é o fisiculturista, se a gente for ver o IMC dele, ele vai estar com sobrepeso, né? Porque ele tem uma massa muscular gigantona, né? E o IMC dele vai dar muito alto, mas ele tem um percentual de gordura de 4, 5% quando ele estava em competição. Então, a gente tem que realmente verificar esse parâmetro. Mas bacana a pergunta. Aliás, todas as perguntas muito bacanas. E também, de novo, te parabenizar pelo teu projeto, que é um projeto muito bacana. E eu espero poder voltar aí para contribuir em outras vezes, que para mim é um prazer. Não, para nós aqui da Brasil Atlético é um imenso prazer, como eu mensurei várias vezes, é um imenso prazer em ter a sua participação. E assim, chegando aqui na reta final, nós deixamos o time agora para o convidado poder falar um pouco dos seus trabalhos, certo? E também lembrando o pessoal que todas as informações do professor estarão na descrição da live, tá certo? Como todos os seus trabalhos e como vocês podem chegar até ele. Então agora é a palavra de seu, professor. Então, hoje a gente criou, né, um movimento EMAG, né? Eu vim fazendo as imersões EMAG desde 2018, e aí eu já tenho 8 turmas formadas, mais de 200 profissionais formados na imersão EMAG, né? E a gente criou esse movimento EMAG, que é capacitar profissionais para entender do lado emocional, hormonal, treino, dieta, para eles poderem gerar resultado nos alunos. Então, a gente tem aí mais de 200 profissionais trabalhando. E desse movimento EMAG, das imersões, surgiu uma nova célula de intervenção, que é a minha mentoria. Então, a mentoria é um grupo seleto, né, de profissionais que entram aí, que são acompanhados por mim durante um ano. A gente tem encontros aí 2 vezes por semana, 2 vezes por mês, perdão, às vezes 3 vezes por mês, e fazendo estudos de caso, estudando mecanismos de medicamentos,
mecanismos de dieta. Então, o cara está sendo acompanhado por mim online, né? E algumas pessoas que são daqui de Recife têm encontros presenciais comigo. Então, a gente tem essas duas vertentes aí do movimento EMAG. A gente está com inscrições abertas para a mentoria, né? A mentoria que dura 1 ano. Então, quem quiser participar, fala comigo no direct, quem tiver interesse, e passar 1 ano estudando obesidade e emagrecimento comigo, né? A gente está com inscrições abertas. E a gente vai ter, em janeiro, a primeira imersão de 2022, a primeira imersão EMAG, que a gente já vai ter um módulo de hipnose, né? Dentro dessa perspectiva que eu falei, a gente vai ter um módulo de hipnose com a doutora Margarida Ferri, que é uma grande referência, né, no que diz respeito à hipnose. Ela é psicoterapeuta, hipnoterapeuta, e a gente vai estar fazendo essa junção para capacitar cada vez mais profissionais. Então, mentoria, passar 1 ano estudando comigo, obesidade e emagrecimento, e aí, quem quiser, fala comigo no direct, né, ou coloca aqui no chat, enquanto a live a gente não termina, né, dizendo eu quero a mentoria, eu quero entrar na mentoria, que aí eu entro em contato depois, tá? Passo valores, as datas, e também quem tiver interesse de colocar o nome para essa lista do curso de hipnose, que vai ser 29 e 30 de janeiro, tá? Então, se vocês tiverem interesse, vocês procurem aí depois mandar um direct para mim, para a gente poder direcionar vocês, a nossa equipe direcionar vocês, não só para a mentoria, quanto para a imersão. E quem também quiser adquirir meus livros, fala com a gente no direct também, para a gente poder. A gente tem alguns livros para pronta entrega, tem outros livros que vão demorar um tempinho, mas sempre chega e vocês podem adquirir esse conhecimento também. Cara, eu queria mais uma vez te agradecer pela abertura aí para a gente conversar, bater um papo sobre obesidade e também para eu divulgar meu trabalho. Parabenizar mais uma vez teu projeto e que você continue aí trazendo outros profissionais, médicos, nutricionistas, fisiculturistas, enfim, para que as pessoas elas possam entender um pouco mais sobre obesidade, sobre emagrecimento, sobre longevidade, sobre hipertrofia, sobre medicamentos, e que você vá longe aí nesse seu trabalho e que é muito digno de levar informação para profissionais e para a população. Muito bacana, parabéns aí e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, mestre, por tudo. Obrigado pela sua participação, por ceder um pouco do seu tempo de uma agenda tão cheia, graças a Deus. E assim, eu quero que todo mundo comentando, tá? Eu sou EMAG, hashtag eu sou EMAG, tá bom? Segue a hashtag que você encontra todos os trabalhos do professor também. E foi mais uma edição do Brasil Atlético Podcast. Muito obrigado, pessoal. Obrigado para quem compareceu. Obrigado a todos. Quem tem as dúvidas ainda, eu vou mandar para o professor, tá certo? Muito obrigado por tudo. Se cuidem, fiquem com Deus. Mestre, mais uma vez é uma honra. Muito obrigado. Obrigado. E todas as informações do mestre estarão na descrição em todas as plataformas digitais, tá certo? Então, muito obrigado por tudo e até a próxima, galera. Show! Valeu! Tamo junto.